Pega a sua Bíblia, você que tem, você que trouxe. Todo cristão genuíno e verdadeiro, ele carrega, lê e estuda a palavra de Deus. Então pega ela aí nesse momento, para um momento da palavra. Amados, a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, abra na palavra do Senhor, no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, verso 1 a 4. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3, verso 1 ao de número 4. Sou grato a Deus pela vida do anjo desta igreja, nosso pastor Rafael. Que a mão de Deus continue sobre ele, restaurando, dando vitória, ampliando seus negócios, ampliando a sua casa, em nome de Jesus. A minha oração em prol de toda a nave da igreja é que a mão de Deus te guarde, te proteja, realize seu sonho e atenda os seus pedidos. Diga amém. Ainda rogo à igreja que quando orar, lembre de mim, lembre da minha família. Tenho 4 filhos, sendo 3 homens e uma menina. É hábito meu, mas se você tem hábito de orar 1 hora por você, pela sua família, continue, mas ore 2 pela minha, em nome de Jesus. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3, falado por 3 vezes. Capítulo de número 3, verso 1 a 4. A versão que eu tenho em mão diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida aos restantes que estão para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de como os tem recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Verso 4. Tem, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco juntamente comigo, porque são dignas. Meus irmãos, se você quiser, como de hábito da igreja, fique com a palavra aberta, se desejar, não é obrigado. Amados em Cristo Jesus, há muitos anos eu tenho lido esse texto, tenho meditado nesse texto, não sei quantos anos especialmente, mas eu sei que passa dos 10. E sempre que leio ou dou uma olhada, vem contexto desse texto, eu me vi pregando aqui, meu pastor, em um domingo. E alguns dias atrás, eu me vi pregando novamente aqui em um domingo, meu pastor. E era esta palavra, ora, e eu ficava aguardando em Cristo e Deus me concedeu por intermédio do anjo dessa igreja essa oportunidade. E eu vou pregar esta palavra dentro do contexto da palavra, não tem por que sair da palavra. O que está aqui dentro da minha possibilidade, na direção de Deus nós vamos falar. O tema que eu vou estar pregando hoje é sepultamento ou avivamento. Qual é a sua escolha? Sepultamento ou avivamento? Qual é a sua escolha? Fique tranquilo, eu estou com vontade de comer mocotó, até fiz compra ontem, mas por causa do calor eu não comprei. Mas eu lembro que parece que aqui talvez saia algum caldo de mocotó, mas fique tranquilo, é tudo na direção de Deus. Meus amados em Cristo, a palavra lida no verso 1 ao anjo que está na igreja de Sardes. Permita-me trazer uma introdução para que venha aclarar, como fala o nosso pastor, a nossa mente, o nosso intelecto. A minha intenção é que fala os
que funciona? Ora, Sardes aqui não é a igreja em especial. Sardes é a cidade. A igreja estava em Sardes. Não é que a igreja era Sardes. Sardes era a cidade aonde a igreja estava localizada. Nós somos a igreja. Estamos em Guarapari. Não somos Guarapari, somos a igreja em Guarapari. Porém, os crentes desta cidade, eles estavam vivendo como Sardes na sua maioria, e nós vamos entender no contexto. Ora, os moradores da cidade de Sardes, Sardes aqui simboliza o mundo. Os moradores da cidade, ou os mundanos, aonde a igreja vivia, se vangloriava, se denominava imbatível, indestrutível. Por quê? Por causa da localidade aonde estava instalada a cidade. Segundo entendido, diz que esta cidade estava em um lugar íngreme, aonde era difícil alguém escalar para chegar na cidade. A história diz que nunca esta cidade perdeu uma batalha frontal. Segundo a história diz que no ano de 529 a.C., os sírios invadiu a cidade por causa de um buraco que havia na cidade. E pegaram toda a guarnição, os guardas, os sentinelas dormindo. Então minaram a cidade e tomaram posse da cidade. Em 218 aproximadamente antes de Cristo, houve a mesma luta e eles perderam por causa do vacilo, por causa da falta de vigilância. Então, eles foram acometidos de um saque, foram saqueados. E depois, segundo a história diz que no ano 17, ano do domínio de Cristo, houve um terremoto e a cidade ficou parcialmente destruída. O imperador da época era Tibério. Achara recurso pelos magistrados, ou seja, pelo César, mas porque era onipotente, ou seja, era soberbo, altivez de espírito, ele diz: não quero ajuda, porque ela tem um rampante de tamanho orgulho, e edificou a cidade sem a ajuda dos César da época. Imagine, era assim que a cidade vivia, cheio do rampante, não olhava ninguém de cima, só para baixo, porque se achava. Era nesse quadro aonde a igreja vivia, era aqui aonde a igreja estava. E pasme, muitos acompanhavam o costume da cidade, ou o costume do mundo. O que vale ressaltar que após a restauração de Sardes, edificaram um altar à deusa Cibele, aonde tem também por título como Atenis, que era grega, uma deusa grega que era famosa por receber culto como de restaurar morto, dando vida e restauração. Era venerada. Porém, Deus vê do céu. Se você ler pausadamente esta carta a Sardes, Deus não censura por falta de doutrina. Deus não censura porque havia costumes de Balaão. Deus não censura por causa da doutrina dos nicolaítas. Não. Simplesmente Deus olha e diz: conheço as suas obras. Tem famas de que vives, mas está morto. É aqui aonde eu começo a pregar. Observe o contexto do texto. Tem famas de que vive, mas está morto. Observe o que vem a ser isso. Havia culto normal, havia avivamento na igreja, havia cantores louvando a Deus, havia pregações na igreja,
mas era tudo fictício, era tudo só de aparência, com exceção aos poucos que não se contaminaram. E o texto diz: só tinha fama, mas está morto. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Por esses dias estava um irmão e muito amado meu lá em casa, e eu disse a ele: olha, cuidado, porque morto fala. Ele parou, conhece Bíblia, ele disse: morto fala? Para mim isso é novo. Eu disse: morto fala, então me explique. Eu disse: tem morto que fala. E como é que morto fala? Quando lhe apraz. Ele conhece passagem bíblica, meu pastor, e quando lhe apraz que ele quer fugir do inferno, ele fala. Então me dá texto bíblico. Ei, Lucas capítulo 15, versículo 19 a seguir, a Bíblia diz que aquele rico, no inferno, ele olha e vê Lázaro ao longe e diz a pai Abraão: manda que alguém de meus irmãos venha ter comigo. Ou na verdade, manda que venha molhar o dedo em água e refresque a minha língua, porque estou aqui em tormento. Fala, só quando lhe apraz, só quando é bom para ele. Está um texto, a Bíblia diz que muitos estavam mortos nos seus delitos e pecados, e atraía coisa para si que não agradava a Deus. O que é que você quer dizer com isso? Que pode ter fama, pode ter até Bíblia, temos que ter cuidado, temos que ter discernimento de espírito, porque Deus censurou a sarde dizendo: só tem fama de que está vivo. Aí eu observei e disse: tá bom, Senhor, mas esse já está morto, e o que é que vai acontecer agora? Ele manda eu ler mais devagar. Ele diz: agora eu dou um conselho. Qual é o conselho? Lembra-te. Ele diz no versículo 2: para que nós lembramos daquilo que ouvimos e possamos dar conselho àqueles que estão para morrer. Eu sei que a mensagem é meio que dura, mas quando a igreja está em silêncio, eu fico apaixonado. Por quê? Porque é dessa forma que eu escuto mais. E eu quero acreditar que é desse jeito que você não permite que nada caia por terra. Então fica tranquilo. Daqui a pouco vai melhorar na direção do Espírito Santo. Aí ele fala: lembra daqueles, melhor dizendo, ele fala: para aqueles que estão para morrer. Aí manda eu e você procurar eles. Aí eu fiquei pensando: como é que funciona isso, Deus? Porque temos dois tópicos aqui. Primeiro, os que estão mortos. Segundo, os que estão para morrer. E é Deus dizendo. Não é que eu simplesmente estou falando. Eu estou replicando o que Jesus falou. Eu disse: tá, mas como é que eu vou aplicar isso? Porque a igreja lá é enjoada. Eles não comem qualquer coisa não. O pastor lá é uma benção. Aí Deus disse assim: lembra de que quando a situação está na crise, quando a situação está difícil para aquele que está vivo, está próximo a morrer, eles vão para o hospital, ficam aonde? Eles ficam no UTI, sala vermelha. Aqui vamos jogar no sentido espiritual, viu, meu irmão? UTI, sala vermelha, UTI, né? UTI, sala vermelha. Eu passei por um desses lá em Macaé, e quando o cara passou lá, o médico abriu a porta, o sangueiro que estava na maca, eu já tirei logo o olho para não refletir em mim. O que quer dizer isso? É que tem pessoas que estão mortas espiritual, e tem um bocado que está para morrer. E o contexto vai dizendo: avisa ele, lembra eles. É como que dizendo: aconselha a eles. E o texto vai dizendo assim: para que vives, ou para que volte a viver. Aí eu lembro como volta a viver, é porque essa carta ela traça um paralelo com Éfeso.
o povo abandonou a fé, o primeiro amor. Aqui tinham amor, mas era um amor de aparência, não era em obras, não era em tratos, não era em fala. Na prática, não era. Era só de aparência. Aí no UTI, o que é que acontece? No UTI, o que é que acontece? Tá difícil. Ali as chances de vida é de 100. Deve ser 93, pastor. Se sobra 7, que bom que sobra 7. E quando sobe esses 7, ele sai do UTI e vai para o CTI. Tá bom? Não tá bom. Tá grave ainda, mas ainda pode receber visita. Então, meu irmão, como é que nós aplicamos à luz da Bíblia esse contexto que você está falando? O que acontece é que a Bíblia fala na Epístola aos Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 11, a Bíblia diz: já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Eu quero te dar um lembrete, Paulo falou isso por volta do ano 60, depois de Cristo. Mais de 2000 anos se passaram e ele está dizendo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Não é hora de brincar de crente. É hora de ouvir o que o pastor fala e pôr em prática. É hora de ouvir o que os pregadores falam, os obreiros que ele confia, e pôr em prática se tiver a luz da palavra. Quando sai do UTI, vai para o CTI, irmão, quando o negócio está brabo, e aqui no contexto que eu estou, está brabo. E o sentido é espiritual. Tá. Aí a Bíblia fala onde? Na Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, dizendo, Efésios capítulo 5, verso 14, o texto diz, pelo que diz as Escrituras, desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. A palavra que o nosso pastor usa é, e Cristo te iluminará. Você observar os dois textos que eu falei, talvez você já esqueceu, Romanos 13, verso 11, Efésios 5, 14, todas aqui vai da ação da pessoa. É eu que tenho que tomar a tendência, é eu que tenho que despertar, é a igreja que tem que tomar a direção, é a igreja que tem que entrar no prumo de Jeová. É dentro desse contexto que estamos. Aí está na hora próxima a tua alta. Por quê? Saiu do CTI e foi para outro lugarzinho mais tranquilo. Já está próximo da alta. E eu lembro com precisão, no ano 2013, a minha mãe, fui visitá-la na Bahia, ela não estava bem de saúde. E levamos no hospital juntamente com a minha irmã Sosângela. Chegando lá, passou por aqueles protocolos que é normal em um hospital público. Ela foi atendida e ficou aguardando um quarto para ficar internada. Minha mãe era relutante a ficar internada em um hospital. Ora, meu cabelo estava grande, eu fui cortar meu cabelo, disse para minha irmã, vou ali e já volto. Quando demorou um cadinho, e por telefone dizer como é que tá as coisas, não, já teve alta, eu digo, já estou indo. Quando eu cheguei lá, eu falei para a mamãe, mas a situação de mamãe não estava boa. Como é que a médica dá alta, meu pastor? Eu falei para a mamãe, essa já teve alta, a médica te liberou? Ela disse, sim, me liberou, toda brava, mamãe era brava, mas contundente, era sisuda em palavra, e ela disse, ela me ensinou a não mentir. Então eu disse, é verdade, mas vamos conferir que eu desconfio, né? E aí, Sosângela, deu alta mesmo? Deu irmão. Digo, então vamos embora para casa, chama o carro e vamos embora. Passou uns 2 a 3 dias no máximo, retornou de novo, pois a situação de mamãe não era boa. Quando chegou lá por Jesuicidência, a mesma médica. Eu fui na médica e disse, como é que a senhora libera a minha mãe? Ela não estava bem de saúde. A mulher quase me bate, a médica quase me bate e disse, eu não liberei. Nós estamos procurando a sua mãe até agora pelo hospital
ela é relutante, ela fugiu do hospital. Eu disse, mas ela falou que a senhora deu alta. Não, eu não dei alta. E essa baiana é uma bênção, ela fazou sisuda. Eu disse, é verdade, acredito em você, senão eu vou apanhar. E ela olhou para mim, meu pastor, e disse, como é que na situação dela eu vou dar alta sem antes passar uma medicação para ela? Onde é que está a receita que eu dei? Aí eu disse hoje lá em casa quando eu estava orando. Deus disse, para ter alta tem que ter receita. Usa esse testemunho que eu vou ajudar você. Nós estamos aqui de pessoas que estão mortas, ou seja, espiritualmente dizendo, outras que estão doentes, precisando de cura, e Deus está dizendo, eu sou o médico dos médicos, eu tenho uma solução, eu tenho o diagnóstico, eu tenho a receita certa. E a Bíblia diz assim, lembra-te, lembra das coisas que te falamos. Ele está dizendo, eu peço, lembrar de quê? Alguma coisa lá de trás. Me ajude. Aí Jesus me traz à memória Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 8. A Bíblia diz, então lembraram das suas palavras. Todos que têm alta, que vive bem diante de Deus, tem uma cartilha, tem uma receita a seguir. Qual é? Ter palavra, andar com palavra, conhecer palavra, viver com a palavra, andar com a palavra, entender a palavra, ouvir a palavra, respirar a palavra, andar com a palavra, porque Deus é a palavra. Me dá um versículo bíblico, vou dar um por causa do tempo. Salmo número 1, versículo 2, a Bíblia diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Primeira receita para quem quer sair do UTI, o médico está diagnosticando, é palavra. Palavra. Em cima dessa palavra nós superamos qualquer obstáculo. Jesus, como homem, venceu Satanás pela palavra. Ele não quis usar atributo nenhum divino, ele usou a palavra eterna e ganhou Satanás, ou venceu, como você quer. Aí eu lembro aqui, ele diz assim, irmão, como é que funciona? Só que é o seguinte, meu pastor, eu conheço pessoas que ele lê a Bíblia todo dia, até mesmo ela lê a Bíblia todo dia. Eu digo, que maravilha, me ajuda a ser assim também. Porque às vezes eu não leio, passo o dia todo eu não leio. Mas também quando eu leio, pastor, é bem devagar, sem pressa. E aí você me pergunta 3 dias depois, que estou acerca daquele capítulo, por bondade de Deus a gente fala que é por graça. Isso não quer dizer que eu estou certo. O que eu estou dizendo aqui é que Deus trouxe ao meu coração um capítulo que eu li há um tempo atrás, para nossos dias hoje, acerca daquilo que precisamos viver para que o nosso próximo, o nosso irmão não peque por causa dos nossos atos. Então me explica aí, tendo palavra, você vai entender que às vezes, vamos lá, vamos no texto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, Paulo está explicando aos irmãos ali, acerca das coisas sacrificadas a ídolos. Havia crente em Coríntios que era tão forte na fé, tão estruturado na fé, que eles sentava à mesa ali, coisas idolatradas, sacrificadas, consagradas a ídolos, e eles comiam, se empapuçavam e saía dando glória a Deus. Mas tinha também crente em Coríntios que era menino, fraco na fé em determinadas coisas, não tinha estrutura para participar de tal coisas, mas por causa da palavra, o que a Bíblia diz é o seguinte: você tem a palavra, você é forte na palavra. Observe o irmão que está fraco na fé, está abatido na fé, está pecando na fé por causa dos seus atos. E vigie, e cuidado. Onde é que está isso, irmão? É você ler 1 carta aos Coríntios, capítulo de número 8, verso 11 e 12. O 12 diz assim: por causa
dos seus atos, você está copiando o irmão fraco. Você não está pecando contra o irmão, mas contra a Cristo. Escuta isso aqui, irmão. Tem coisas que a gente pratica, para nós tá bom. Mas pro gurizinho ali, o irmãozinho ali, usar ele que é pequenininho ainda, não tá bom. Ele vai pecar. Ele não vai ficar firme. Ele vai cambalear por causa da minha prática, por causa do pecado que eu estou cometendo. Ei, e Deus está dizendo: não coma, não pratique, não escandalize, não atue assim. Fica tranquilo, fique calmo, ande bem na fé, honrando a seu irmão e aos seus pastores. Às vezes, irmão, uma vez eu fui comer e era carne de porco na casa dos outros. Me chamaram, eu fui comer, meu pastor. E tem um pessoalzinho aí que não come carne de porco. O que é que eu tenho a ver com isso? Eu não sei. Eu sei que eu como, torrei, não eu gosto, até estava comendo mais cedo. E aí depois que eu comi, o anfitrião do lar olha para mim e diz: mas você não é crente? Eu digo: até que sim, né? Já passei desse estado de crente, agora eu estou convertido em Cristo e vou para o céu. Mas como é que você come carne de porco? E ele foi bem ignorante. Eu digo: não é comida? Não está me alimentando? Mas aqui não pode, porque aqui o irmão dele era, sei lá de onde que era. Eu disse assim: meu irmão, você crê na Bíblia? Ele disse: creio. A Bíblia diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 25: entrai no açougue e comei de tudo que lá vende. A pergunta é: vende carne de porco lá? Vende. Então eu vou comer. Aí ele ficou me olhando atravessado. Eu digo: tá mais que eu gostei. O que eu quero te dizer é: quando você está com a palavra, tem a palavra, ninguém te abate, ninguém te derruba, porque é Deus que está te sustentando, é Deus que te levanta, é Deus que te guia e te guarda. Pode até estar paleando, mas tem presença de Deus. Vamos caminhar por fim, vamos. Aí a Bíblia diz o seguinte: aqueles que estão baleado ou baqueado na fé. Aí é um texto que é um versículo que eu gosto por demais. Quando é que está? Hebreus, a epístola, capítulo 12, e versículo 12. A Bíblia diz: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei vereda direita para os vossos pés, para aquele que manqueja, não se desvie inteiramente, mas antes seja sarado. O que é que ele está dizendo? Ei, observe aquele que está manquejando, ajude-o, ajude-o, ajude-o. Mas chegando lá, você levando o pão espiritual ou o pão material, e ele não agradando, dizendo: eu não quero, eu não quero. Aí você sai, você vai embora, porque ele declarou com a própria boca: eu não quero. Ele está sozinho, a sua parte você já fez. Ei, irmão, um dia como hoje, e aí já vale para mim, eu não chamei ninguém para vir à igreja hoje, e o meu filho Giovando chamou 2, segundo ele. Um eu lembro. Aí dentre nós aqui, pastor, quem sabe quantos convidados, amigos, vizinhos, parentes, não evangélicos, para aqui estar. Eles estão feridos na fé, às vezes mortos na fé, precisando da minha e da sua ajuda para aqui chegar. Oh, amados, estamos vivendo em um tempo de crise. Estamos vivendo em um período onde há pessoas que estão mais feridas do que vivas, estão mais mortas do que em pé. Você falou tudo errado. Não, eu queria falar assim mesmo. Está só de aparência. Mas nessa noite o tema é sepultamento ou avivamento. Eu vi um pregador pregar aqui e ele disse: ei, eu estou pregando isso aqui, mas aqui não tem não, só lá na minha igreja. Eu afirmo dizer, com base no que eu li e com base na comunhão que eu tenho com Deus, Deus está dizendo: você precisa levantar. Já é hora de levantar, já é hora de despertar. Deus está nos chamando a despertar. Está
não se contaminaram, mas andam de branco e são dignos de andar de branco comigo. Deus está dizendo, em meio àqueles que se apostataram da fé, em meio àqueles que abandonaram a fé, tem pessoas que é remanescente, tem pessoas que estão firmes, tem crente nessa igreja compromissado com a obra, tem crente compromissado com Deus aqui. Deixa eu ver se é verdade, deixa eu ver se é verdade, deixa eu ver se é verdade. O que é andar de branco? O que é andar de branco? Não se preocupe, eu não vou falar sobre a doutrina, veste, não tem nada a ver com isso. Andar de branco aqui é santificação. Andar de branco aqui é comunhão comigo, ou seja, comunhão com Cristo. Em meio a estar em Sardes, um mundo perverso, um mundo louco, um mundo perverso em todas as áreas, ele está dizendo, eu não me contamino, eu não abandono meus preceitos, eu não abandono a fé, eu prefiro o Cristo. Pregando um deixa, no Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 13, a Bíblia diz acerca de Antipas, e o texto diz o seguinte, verso 13, conheço o lugar em que habitas, escuta isso, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conserva o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Nesse dia aqui, é exatamente no dia onde o imperador mandava o povo se prostrar e adorar a ele. Porém, Antipas, que o nome significa contra tudo e contra todos, não se prostrou diante dos deuses pagãos de Roma. Ele ficava em pé diante de Deus. Diante de Deus é o suficiente ficar em pé. Por quê? Porque diante de Deus todos os demônios caem. Todas as imagens é nada. Nada é comparado ao nosso Deus. É melhor ficar em pé com Cristo. Aí sabe o que aqui dizem? Pegaram Antipas, escuta isso, vale a pena ser fiel. Pegaram Antipas, colocaram dentro de um bezerro de ouro e tocaram fogo. E a história diz que o fogo foi queimando aquele bezerro, e o bezerro de cobre foi virando brasa através daquela chama, e Antipas dentro daquele bezerro, louvando a Deus, cantando ao Senhor. Houve momento, diz a história, que ele já não tem mais voz audível, voz que venhamos ouvir, e ele ficava balbuciando, só batendo os lábios, só gemendo, mas não negou a Jesus, não abandonou a Jesus. Ei irmão, ei minha irmã, eu não sei qual é a tua luta, qual é a tua dificuldade, eu só sei que Deus, Ele está dizendo, eu consigo te tirar. Crê no meu propósito, acredita na profecia, crê na minha palavra, eu vou te honrar e te dou sustento por onde quer que tu andares. É ter intimidade com Jesus. O irmão estava me falando hoje, e esse eu confio. Ele disse que foi com outro amigo, irmão na fé, que é fotógrafo e também ele trabalha filmando, no centro de Umbanda, para filmar ali, pastor, ganhando o seu dinheiro. Ele contando, dizendo que ao chegar lá, começou a filmar. Só que as entidades não desciam, os caboclos não se manifestavam. A mãe de santo foi até ele e disseram: você é crente? Vocês são crentes? Ele disse: somos sim. Então não era para vocês terem vindo,
Eles disseram, eu nem sabia que era nesse lugar, mas como vocês nos chamaram, eu vim gravar. Não, mas vocês têm que ir embora, depois nós acerta, porque enquanto vocês estiverem aqui, os caboclos não vão descer. O que eu quero te dizer, irmão, é que a sua presença no ambiente faz diferença, faz diferença. Satanás tem que cair por terra, porque você é um diferencial de Deus. E aqui eu concluo dizendo, em nome de Jesus, me dê 2 minutos. Eu estava lendo, eu disse... Eu estava lendo de joelho, pedindo a Deus, porque é uma responsabilidade muito grande pregar. Ainda mais quando a igreja fica atenta, né, pastor? É pior. E meu português é bom, né? Eu estou profetizando, tá? Escute isso aqui. E eu percebi que esses que Jesus fala, e tem poucos, muito poucos, a minha tradução diz, pastor, muito poucos que ainda andam de branco. O pouco de Jesus é pouco mesmo. Eu lembro que a madrugada de Jesus é a madrugada mesmo. É cerca de 3 da madrugada, 1 e pouca. Eu digo, eu vou acordar 1 e pouca, para quê? Pelo amor de Deus, deixa eu dormir mais um pouco. Então quando Jesus fala, ainda tem um pouco, que aí eu posso dizer, ainda tem um pouco fiel. Ei, você é fiel, você faz parte desse pouco, você faz parte desse pouco de Deus. Quer dizer isso também, senhor? É que esse pouco são referências. Tá, então me explica um bocadinho mais. A igreja aqui estava em Sardes, cidade, mundo. Nós estamos aqui na congregação, glória a Deus por isso, mas também vivemos na nossa casa e andamos no mundo. E o sistema está aí. Mas dentro desse sistema, nós não podemos andar com o sistema no sistema. Nós somos diferencial no sistema. Então me dá 2 respaldos bíblicos e acabe. Eu digo, está certo. Primeira referência. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 4. A Pedro diz, fixando os olhos para ele, disse, olhai para nós. Ele está dizendo, ó, você está olhando todo mundo que está passando aí, querendo receber um negocinho, um dinheirinho? Olhe para nós. Nós somos a referência de Cristo. Nós somos diferencial em meio a essa multidão. Eu tenho, não é prata, não é ouro, não é cobre, não é bronze, não é diamante, não. Eu tenho Jesus e em nome de Jesus levante e anda. Você tem Jesus, você tem Jesus, você tem Jesus, você tem Jesus. E é diferencial. A segunda referência, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 9. E a Bíblia diz, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e um peixinho. Por que ele é diferencial em meio àquela multidão? É porque era uma multidão, irmão. E ver um rapazinho em meio àquela multidão, só se tivesse algo diferente nele para destacar. E o que é que tinha nele para destacar? Generosidade. Disposição para servir. É disposição para dizer, conta comigo. Estou aqui, conta comigo. O que é que você quer? Eu quero pão. Quanto você tem? Eu só tenho 5. Eu não quero 2, nem 3, nem 4. Eu quero 5. Você pode? Eu posso. Tome. O que você tem mais? Eu tenho 2 peixinhos. E os 2 peixinhos é para quê? Eu estou querendo comer. Não, mas eu também não quero um nem um pedaço. Eu quero os 2. Você consegue? Eu tenho disposição. Tome. Quem tem disposição para servir aqui? Disposição. A disposição é um referencial hoje nas nossas vidas. Com a permissão do nosso pastor, a mensagem findou. Mas aí, como você está mesmo, o tema é avivamento ou sepultamento. Sepultar o que, irmão? A falta de fé. Sepultar o que, irmão? A falta de disposição para servir. Sepultar o que, irmão? A falta de disposição para se entregar à palavra. É isso e mais coisas que tem que ser sepultado hoje. E o diagnóstico é, Jesus está dizendo, tenha a palavra. O diagnóstico é vigie. E o diagnóstico é ore todo o tempo e até mesmo em falta de tempo, mas ore que Deus dá vitória.
tua cabeça, declina a tua cabeça, Senhor Deus. Em nome de Jesus, eis aí a tua igreja, Senhor. Pai, eu sei, o Senhor me deu a tua palavra. Restaura essas vidas, Pai, em nome de Jesus. Capacita, Senhor. Dai, Senhor, gozo, vigor, alegria, intrepidez no espírito. Restaura, Senhor, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Capacita debaixo do teu sangue, debaixo da tua proteção. Ajude-os, ó Senhor, a ler mais a tua palavra, a entender mais a tua palavra, pelo poder do nome santo de Jesus. Se porventura alguém aqui está fraquinho na fé, está cambaleando na fé, restaura, Senhor, renova, Senhor, renova, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bata uma salva de palmas para Jesus.